Tempo é uma palavra que todo mundo usa, e tempo é, na verdade, algo que afeta todo mundo. Todo mundo é afetado pelo assunto do tempo. Seres humanos, animais, vegetais, todos. Mas, obviamente, com o animal, ele sente o tempo mais pelo instinto. Ele sabe que tem uma mudança climática, ele sente, as aves sabem que vai ter uma estação nova, estão migrando de um lugar para outro. O único que pode medir o tempo, realmente, é o ser humano. O ser humano pode medir o tempo, e por isso que ele faz várias celebrações, um ano novo, e aqui uma festa, é um aniversário, etc, etc. Porque o homem pode medir o tempo. Ele tem objetos para medir isso. Quem de nós não tem um relógio? Quem de nós não tem um relógio no braço ou em casa, ou olha o horário no celular hoje em dia? Todos nós temos isto. E todos nós temos uma consciência que o passado já foi, que o presente está agora, e o futuro vai chegar. São coisas que para nós ficaram, na verdade, naturais. O tempo de vez em quando parece passar rápido e de vez em quando parece estar muito lento. Depende do que estamos assistindo. Você está num ambiente gostoso, lendo um livro bacana, alguma coisa que está ocorrendo que está muito feliz, vai rápido. Você está lendo um livro monótono, assistindo algo que não é muito agradável, claro que vai passar, parece que este tempo está passando lentamente. Mas ao mesmo tempo, o tempo, na verdade, se mede e automaticamente que ele é igual para todos. No judaísmo, tempo é uma coisa muito importante, porque nós temos muitas mitzvot, muitas ações práticas no judaísmo que dependem do tempo, a começar pelo Shabat. Shabat, o dia sagrado que nós não trabalhamos. 6 dias Deus descansou, no sétimo, 6 dias Deus trabalhou, no sétimo descansou. Nós também fazemos igual. Tem um dia sagrado, medimos, contamos o Shabat. Tem Rosh Chodesh, o começo do mês. Tem Rosh Hashanah, o começo do ano, quando Deus insufla na humanidade uma energia nova, como consta nos livros. Tem muitas coisas que estão ligadas ao tempo. As mulheres estão isentas de mitzvot que dependem do tempo. Por exemplo, colocar tefilin, colocar um talit que tem um horário específico, as mulheres estão isentas. O homem tem que viver com o tempo. Como diz o Baal HaTanya, tem que viver com a parashá, aprender a atualidade da parashá. Estamos vendo que o tempo é algo essencial no judaísmo, sem dúvida nenhuma. Tempo também faz parte do nosso vocabulário para vários tipos de expressões. Até expressões um pouco negativas, eu diria. Por exemplo, vamos matar o tempo. Ou a pessoa está perdendo o tempo. Ou a gente fala, me dá um tempo um pouco. Ou a gente está preocupado, estamos com medo do que o tempo está nos reservando. Então, são várias expressões que não necessariamente o judaísmo olha desta mesma forma, e para isso que estamos aqui hoje. Só vamos começar esta palestra primeiro para definir bem o que é este assunto do tempo. Qual é a natureza desta história do tempo que é tão imaterial, tão abstrato, mas ao mesmo tempo ele está tão presente, tão atual, tão objetivo? Como é possível uma coisa que você não toca, mas está aqui a cada segundo? E como já falaram vários sábios, o tempo é o único bem que o homem tem, um asset, o único bem insubstituível. Insubstituível e irreciclável. Não dá para, na verdade, reciclar tempo. Você não pode ressuscitar. Todos os bens no mundo, uma pessoa, Deus nos livre, tem uma fábrica de tecidos, teve um incêndio. Deus nos livre, é triste, mas ele pode trabalhar de novo, ganhar, recomprar tecido. Na verdade, a papelada, os livros ficam molhados. Dá para arrumar, tudo se arruma, tudo se substitui, tudo dá para reconstruir. Tempo passou 1 minuto, você não recupera. Irrecuperável, impossível. Então nós temos que entender melhor o que é este tempo. Tempo, de acordo com o judaísmo, é uma expressão da divina providência. Deus está mostrando que Ele está por aqui, Ele está olhando, e nós podemos medir isto, sentir isto. Quando Deus criou este universo físico, e como nós já vimos em várias aulas, Deus teve que, na verdade, condensar e contrair
seu poder infinito, para deixar aparecer o poder finito. Então Deus, na verdade, ocultou, se podemos falar, sua força ilimitada e deixou aparecer o poder limitado e finito e criou este mundo. E tem dois parâmetros importantes que definem este mundo físico. E isso se chama tempo e espaço. Nós somos limitados em tempo e espaço. Assim como este universo é limitado, de acordo com o judaísmo, o universo não é infinito, ele é limitado. Assim também, nós temos parâmetros que mostram a nossa limitação. O primeiro, o espaço. Você está aqui, se você está no Brasil, neste momento, você não está em Miami. Se você está na sua casa, você não está na rua. E o tempo, se hoje é hoje, não é amanhã. E se é esta hora, agora não é noite. Temos limitações de tempo e espaço, porque tempo é, na verdade, uma criação. Isto é importante saber. Tem um momento assim. A Torá começa com Bereshit, o Gênesis, a criação do mundo. Não foi um Big Bang, não. Foi ex nihilo. Deus criou a partir do nada e criou este universo. E a Torá, o Tanakh, a Bíblia judaica, termina com o profeta Malaquias, falando da vinda do Messias, anunciado por Eliyahu Anavi, Eliyahu o profeta. Então tem um começo e tem um fim. Estamos limitados lá dentro. E nós sabemos até pela Kabbalah quando começou esta criação. Teve um momento. O tempo não sempre existiu. O tempo começou num certo momento. Começou, para ser bem preciso, falando do encadeamento até chegar a este mundo físico, começou no mundo da emanação. Se chama o mundo da Tzilut. Lá na esfera que se chama Malchut, que é a majestade de Malchut da Tzilut, lá que foi criado, na verdade, o tempo. Lá que começou. E por isso nós falamos nas nossas rezas, Hashem Melech, Deus reina, no presente, Hashem Malach, Deus reinou, Hashem Yimloch, e Deus vai reinar. Passado, presente e futuro. Isto que Deus criou para nós, são os parâmetros deste mundo. E, aliás, interessante, nós temos dois parâmetros, tempo e espaço. Porém, eu diria que o tempo é mais espiritual que o espaço. Uma das provas para isto, o espaço mais sagrado para nós judeus, nós sabemos, é o templo. É o Mishkan, o santuário, o Bet HaMikdash. O tempo sagrado é o Shabbat, o sétimo dia, o dia do descanso. Pela lei, você não pode construir um santuário, um Mishkan no Shabbat. Pode construir uma casa para Deus todo dia da semana, mas não no Shabbat. Se a gente vê aqui que, na verdade, o conceito do tempo até é mais elevado que o conceito do espaço. E é óbvio. Por quê? Porque o tempo abrange e envolve mais o ser humano que o espaço. O espaço, você está lá. Estou aqui em algum lugar. Você pode sair do espaço. Alguém que está na terra de Israel quer ir para uma outra terra. Ele vai, não tem problema nenhum. O tempo te abrange. Você não tem jeito de sair disto. Se chegou Shabbat, é Shabbat para todo mundo. Se é Hanukkah, se é Sukkot, é para todos. O tempo envolve a pessoa. E o tempo é mais abstrato, mais espiritual. O lugar, o espaço é mais concreto, é mais físico. Então o tempo é mais espiritual, mais próximo do Criador. Mas é um dos parâmetros deste mundo e começou num certo momento. É interessante, podemos até talvez abrir um parêntese aqui um pouco, explicar como funciona a medição do tempo. Porque nós temos nos nossos livros místicos de Kabbalah e do esoterismo judaico, a mística judaica, nós temos uma explicação bem clara como funciona o tempo, como que se mede o tempo. Nós sabemos que o tempo são minutos, tem segundos, tem minutos, tem horas e assim diante. Estes segundos estão ligados à pulsação que nós temos também nas artérias. Nas artérias você tem um pulso, o pulso está fazendo ida e volta, parece. E este ritmo que permite tomar a mesma coisa no macrocosmo. Assim como o ser humano tem pulsações, no macrocosmo, que é o universo inteiro, também tem pulsações. Vou dar uma pequena explicação esotérica para a gente entender isto. Existem dois movimentos pela Kabbalah. Um movimento se chama Ratzo Vashov, ida e volta, e tem um outro movimento que se chama
mati velo mati. Significa toca e não toca. Vamos explicar isto para entender o que estamos falando. Que estes dois movimentos fazem a pulsação que pode ser medida. Vamos pegar um exemplo de um professor e um aluno para a gente entender o que estamos falando. O aluno, se ele quer aprender do seu professor, ele precisa se anular. Ele tem que ficar na frente dele, tirar tudo que tem na mente e querer absorver o máximo. Ele tem que aprender. Para aprender, ele tem que realmente se concentrar, tem que ter um momento que ele anula a sua personalidade para poder se aproximar do professor ao máximo. Depois que ele escutou, depois que ele aprendeu, ele se retira do professor, ele se afasta para poder ele voltar a ser o que ele é com seus talentos, seus dons, e agora ele vai internalizar, ele vai memorizar. Só tem um momento de aproximação do professor para captar, e depois ele se afasta. Isso se chama, em hebraico, ratzo vashov. Ele vai, ele volta. Existe agora o movimento da parte do professor. O professor, para ensinar o aluno, ele precisa descer do seu pedestal. Ele tem que, na verdade, achar uma forma de concentrar seu conhecimento que é maior e condensá-lo ao nível do aluno. Ele tem que descer ao nível do aluno. Dar alegorias, explicações. Depois que ele fez isto, e o aluno está captando, ele tem que se afastar do aluno. Porque ele tem que, não pode ficar demais perto, senão ele vai dar demais conhecimento, ele vai inundar este aluno. Então ele se afasta para o menino aprender e começar a crescer sozinho. Isto se chama mati velo mati. Ele toca e não toca. Ele vai, ensina e depois ele volta. E estes dois movimentos existem exatamente entre o Criador e a criatura também. Vou dar talvez dois exemplos para entender bem os dois movimentos. O primeiro movimento que falamos, que é do aluno para o professor. Mati velo, que se chama ratzo vashov. O melhor exemplo, Moisés. Moshe Rabbeinu subiu nas alturas para pegar as tábuas, conhecer a Torá, aprendê-la, depois voltou para o povo. Assim também na nossa alma tem um movimento de aspirar, de ir para Deus e depois voltar a ser um ser humano, voltar aqui na Terra. Tem uma ida espiritual e tem uma volta para a materialidade. Se chama Ratzo Vashov. Da parte de Deus, é um pouco o exemplo que se dá nos livros, é como uma águia. Uma águia, se você olha bem como ela cuida de seus filhotes, ela fica em cima do ninho, toca e não toca. Fica um pouco olhando e depois se afasta para o filhote crescer, o aguião poder crescer. Então ele fica lá, fica e volta. Isso se chama mati velo mati. E Deus faz a mesma coisa conosco. Este movimento de ida e volta, de baixo para cima, e de ida e volta de cima para baixo, cria uma pulsação, uma oscilação. E estes ritmos são exatamente os segundos e os minutos que nós estamos medindo. Isto faz o tempo. Isto permite o tempo ser medido. Isto é a explicação cabalística. Mas vamos voltar ao nosso assunto para entender o que é o tempo. O período entre Pesach e Shavuot. Entre a Páscoa judaica e a outorga da Torá, que é Shavuot. 50 dias depois. Interessante, nós temos um período que se chama a contagem do Homer. E nós estamos contando exatamente tempo. Todo dia a gente conta um dia do Homer. Ontem era 15 dias, depois é 16 do Homer, 17. E cada dia você conta o Homer. O que é esta contagem? Dizem os nossos sábios o seguinte. A gente estava no Egito. Saímos do Egito. A liberdade não é só parar de trabalhar. É muito mais. Para ganhar esta verdadeira liberdade, que é se apegar numa autoridade maior e se conectar com Deus, demorou 50 dias de preparação, até chegar ao pé do Monte Sinai e receber a Torá. Só houve aqui, na verdade, uma transição. Sair do Egito, um momento de transição que é a contagem do Homer, que a gente vai contando os dias, até chegar ao Monte Sinai e a gente de novo comemorar a outorga dos 10 mandamentos da Torá. Então nós temos aqui um período interessante. A gente saiu de estar servos do faraó, a gente era escravos no Egito, e um escravo não sabe o que é tempo, porque um escravo para ele todo dia é a mesma coisa, é monótono. Tempo significa progredir, melhorar. Então fomos escravos do faraó, paramos de ser escravos do faraó e agora queremos se tornar servos de Deus. São estes 50 dias que tem no Homer.
para poder chegar do escravo do faraó a ser um servo de Deus, tem um período, na verdade, de um movimento que se chama a contagem do Homer. Espiritualmente também, em Pesach existe uma oferenda que se chama oferenda do Homer, que é de cevada, e a gente come matzá, um pão achatada. Em Shavuot tem que trazer para o templo 2 pães. Se você for da cevada para o pão, é uma progressão. Espiritualmente, o que se diz? Espiritualmente significa que cada dia estamos melhorando. A pessoa vai melhorando todo dia. É como uma pessoa que está escalando uma montanha. Ele coloca um piquete e faz mais um movimento, mais um passo e mais um passo. O importante é não ir para trás, o importante é a direção. Subir cada vez até chegar realmente ao Monte Sinai para receber a Torá, se tornar um servo de Deus. Existe nos livros profundos que existem 50 portões, na verdade, no entendimento. Se chama em hebraico Hamishim Sha'arei Binah. Então, 50 portões a pessoa, isso, todo dia a gente melhora um pouco o traço do nosso caráter. Isto é a contagem do Homer. O que significa esta contagem? Melhorar. O tempo avança, nós também avançamos. A gente não é igual a ontem. A primeira lição de tudo isto, que o ser humano ficou um dia mais velho, tem que ser mais sábio. O rei Salomão, que é o mais sábio dos homens, diz: Rov yamim yodiu chokhmah. Quanto mais dias passam, mais sábio a pessoa. Bom, se ele está mais sábio, ele está fazendo ainda a mesma coisa que ontem, que anteontem, não dá. Todo dia, se você fica mais sábio, é óbvio que você está fazendo mais, você está crescendo, está progredindo, está evoluindo. Então, a primeira lição é: judaísmo não é estático, é dinâmico. Nós estamos avançando e progredindo e melhorando. E a segunda lição é que este movimento de melhorar, ele é infinito, ele é para todo mundo. Isso se chama muitas vezes a tshuvá também. A gente está repensando nossos atos, a gente está se renovando, ou como se diz hoje muitas vezes, se reinventando. Estou corrigindo, estou consertando, estou melhorando devagarzinho, mas sempre na boa direção. Por isso que os nossos sábios no Talmud dizem: Halevai kol yamav bitshuva. Tomara que a pessoa podia fazer tshuva a vida inteira. Porque se eu estou melhor, eu avancei muito, então o que eu fiz o ano passado já não serve para mim. Eu preciso fazer um pouco melhor, vou avançar mais. E assim a gente vai avançando, e mesmo os tzadikim fazem tshuva. Porque tshuva não significa arrependimento do pecado. Tshuva significa uma volta para Deus. Já que Deus é infinito, cada vez que eu me aproximo, tem ainda mais para se aproximar. Então isso é dado para todo mundo. Claro que não dá para terminar de uma vez. Lo alecha hamlacha ligmor, dizem os nossos sábios. Você não tem que terminar o trabalho, mas tem que iniciar, tem que começar, tem que se esforçar. Então, isto avançar no tempo significa literalmente que a gente está avançando cada vez e melhorando os nossos atos, as nossas atitudes. E isto cada semana é um outro desafio. Cada semana outro desafio. Então, resumindo o que nós vimos até agora, qual é a lição desta contagem do tempo? É que você não é o que você é hoje. Você é o que você gostaria de ser amanhã. Porque você já tem um objetivo, o que você quer atingir. Amanhã e depois da manhã eu sei onde que eu quero chegar. E Deus vai nos julgar pelo que a gente gostaria de ser. E vai nos dar a força para conseguir. Só temos 2 movimentos interessantes. A gente conserta o passado, que está a chuva. Mesmo que houve, na verdade, uma mácula, um erro, alguma que no passado, com arrependimento sincero, estamos apagando, consertamos o passado e a gente já se projeta para o futuro, o que nós queremos ser. É magnífico. Deus está nos dando uma dádiva que um judeu pode consertar o passado e melhorar o presente e o futuro. Isso é dominar o tempo, literalmente dominar o tempo. Magnífico. Normalmente no mundo físico isso não existe. Algo que já aconteceu, aconteceu. Se você entrou numa loja e se vende lá pratos e cristais, você se mexeu um pouco, você quebrou um cristal. Você quebrou lá alguns pratos. Você pode se arrepender até amanhã, pode bater no peito, desculpa, não queria, não pensei. Não. O prato está quebrado, vai ter que pagar. Não tem jeito. Não é porque você se arrependeu que o erro desapareceu, que o prato agora colou e voltou a ser um prato inteiro. Não.
Porém, na vida particular, na nossa vida espiritual, Deus, na sua bondade infinita, Ele contempla a gente que podemos dominar parte do tempo, o passado. Como? Retificando, se arrependendo, sinceramente. Magnífico. Projetando já para o futuro o que eu gostaria de ser. Esta contagem do tempo significa progredir e melhorar. E agora surge a pergunta essencial. Como que a gente lidera com o tempo? Como a gente faz? É o tempo que vai dominar minha vida ou sou eu que vou dominar o tempo? Este é o grande desafio. Quem domina quem? Nós podemos ser escravos do tempo, então lá é grave, porque significa que o tempo vai me controlar. O tempo controla minha alma. Isto é muito perigoso. Isso se chama entropia. Ou talvez temos que chamar isso de morte, porque não tem mais energia. Se o tempo domina a minha vida, eu perdi o controle de tudo. A minha vida vai ser desorganizada, vai ser uma perca de tempo constante, sem agenda, sem planejamento. Isto vai ser triste, sem responsabilidade. Na prática, uma pessoa que não controla mais o tempo, ele já não tem mais prioridades na vida, é grave. Uma pessoa como este vai ter que fazer um bom curso de time management, para recolocar as prioridades em ordem, o agendamento das coisas, porque ele perdeu. O tempo domina a vida dele. E não é isto o objetivo. O tempo é um valor que nós temos que usar. Deus nos deu aqui uma ferramenta grande. O ser humano, ele tem que dominar o tempo. Quando a alma e o ser humano dominam o tempo, isto se chama vida. Isso se chama eternidade. Porque você consegue colocar conteúdo na vida. Olha bem o que os nossos sábios nos dizem, já que estamos saindo de Pesach. Tem uma lei na Torá que diz: Ushmartem et hamatzot. Vocês vão ser cuidadosos e proteger bem as matzot. As matzot é aquele pão achatado, plano, o que tem que protegê-lo tanto? A resposta é: tem que se cuidar que a massa não fermenta. Se ela fermenta, ela infla, fica um pão alto, elevado. E a Torá quer que seja sem fermento, totalmente aplanado, achatado. Como se faz isto? Pela lei judaica não pode ficar mais que 18 minutos sem mexer na massa. Deixou um tempo a massa, ela fermenta sozinha, mesmo que se não colocou fermento. E as mulheres sabem isto muito bem. Deixou de sovar, vai subindo. Então tem que ser muito vigilante. Passou um minuto, virou não é mais matzah, é chametz. É fermento, não serve para Pesach. Pesach você só pode usar matzah. Então a Torá diz: seja cuidadoso e controla o tempo para realmente as matzot não fermentar. Dizem os nossos sábios que a palavra matzot, que é a matzah no plural, é a mesma palavra que na Torá não tem vogais, é a mesma leitura, a mesma palavra que mitzvot. Cuida-se para as mitzvot não fermentar. Cuida-se, uma mitzvah passa na tua frente para você não perder a oportunidade. Mitzvah habal yatra al tachmitzena. Não deixa perder a oportunidade. Deus coloca boas ações na nossa frente. Oportunidade, não pegou, perdeu. Em outras palavras, seja rápido. Isto se chama, em português, agilidade. Em hebraico se chama isto zrizut, uma grande qualidade que merece até uma palestra separada. Mas é importante entender o fator tempo. Quando você tem uma boa ação, é importante fazê-la rápida. Vocês me perguntam, mas qual é a diferença? Eu estou fazendo a mitzvah, estou fazendo. Se eu estou fazendo qualquer jeito, o que importa se demora, se não demora, se eu vou devagar, se não vou devagar? Ah, não, tem uma diferença. Pode ser que é uma mitzvah, mas não é o hidur mitzvah. Cada mitzvah a gente procura fazer da melhor forma possível. A gente quer embelezar uma boa ação, que a gente dirige a Deus ou semelhante. Se você não entendeu da urgência do assunto, se o ato não se impõe, se ele não é tão necessário, se ele não tem urgência nenhuma, não é mais um ato divino. Ele perde um pouco, você degradou o ato. Então é muito importante. É como alguém, um pobre, se apresentou para você na esquina e estendeu a mão.
e você pensou, será que vou dar ou não? O farol abriu, você foi? Eu queria ajudá-lo. Você volta, você dá uma volta com o carro, já não está mais, desapareceu. Deus te mandou ele e você perdeu a oportunidade. Assim também na vida tem muitas mitzvot que surgem para nós, que são oportunidades e Deus quer que elas sejam feitas com agilidade. Porque quanto mais você reduz o tempo entre o pensamento e a ação, você se torna mais próximo do Criador. É óbvio. Então o que acontece? É muito importante a gente fazer a mitzvah da forma ágil e rápida e também no tempo correto. No tempo correto. Não adianta você pegar um copo de vinho na quinta-feira à noite e fazer toda uma reza. Não é Shabbat. O Kiddush se faz sexta-feira à noite. Não adianta uma mulher acender as velas no domingo. Não é o momento. Você pode comer matzah em Hanukkah. É muito bonito, é gostoso. Mas não é a mitzvah. Cada coisa tem seu tempo. Como diz o rei Salomão nos Eclesiastes. Hakol asa Hashem yafeh beito. Tem que ser na hora certa, da forma certa. Isto que é importante. Então, o que a gente vê? Da mesma forma que Deus está acima do tempo, a definição do Criador é que Ele está acima do tempo e do espaço. Ele não tem as limitações que nós temos. Quando você domina o tempo, você é ágil, você que decide a agenda, você que sabe como que você vai preencher o tempo, você se torna mais próximo de Deus. Você está próximo de um elemento de eternidade. Apenas um elemento, obviamente. O eterno é Deus. Mas nós estamos se aproximando do Criador. E com qual a novidade da Torá aqui? Esta novidade ela é super importante. Eu diria que a definição talvez mais importante desta palestra. Tempo não se mede pelo seu passamento. Tempo não se mede pelo seu desenvolvimento. Quando se desenvolveu o tempo? Tempo se mede pelo seu preenchimento. Como que você preencheu o tempo? O que você colocou lá dentro? Pelo seu aproveitamento. Como aproveitou do tempo? Aproveitou bem ou não aproveitou bem? Esta é a pergunta. E o judaísmo nos ensina a fazer um aproveitamento máximo do tempo. Usar da melhor forma possível, positivamente com conteúdo. Olha bem, Roma e Atenas queriam ser o centro do mundo. E construíram, quem sabe o que, pirâmides, e obeliscos, e arcos, e todo tipo de edifícios. Hoje um pouquinho eu diria que será Nova York e Paris. Vem o judaísmo e diz, este momento que você está passando você, este é o centro do mundo para você. Este é o essencial para você. Este momento agora que Deus te deu, de vida, de saúde, aproveita. Este é o centro da sua vida. Extraordinário. E aqui a gente entende agora por que realmente temos um inimigo que se chama o Yetzer Hara, a mal inclinação, a nossa alma animal que quer um pouco nos atrapalhar nisto. Já que você, através de aproveitar bem do tempo, e de dominar o tempo, e de planejar o tempo, você se toma mais próximo do Criador, e você aproveita para fazer mais boas ações, é óbvio que o Yetzer Hara vai se colocar e aproveitar ao máximo. Ele manda para nós uma coisa que se chama procrastinar. Procrastinar é uma palavra muito difícil em português, vamos falar a palavra em português simples, enrolar. Enrolar. O Yetzer Hara quer nos afastar do bem, nos afastar de Deus, nos afastar de boas ações. O que ele fala? Senta aqui, tem muito tempo, vamos ver, amanhã, vamos adiar, não tem pressa. Ele nos leva para esta arte humana de postergar para amanhã o que pode fazer hoje. E isto é grave. A gente para, na verdade, de aproveitar deste tempo que nós temos. Deixa para amanhã, não faz mal, qual a diferença? Pode ser amanhã, pode ser depois da manhã. Isto se chama procrastinar, isto se chama postergar. Quantas vezes a gente dizia tempo perdido, jovens que ficam horas no celular, moças que ficam horas na cozinha, e que na verdade com tempo, então, de repente meia-noite se toca, tem uma prova de matemática, amanhã começa a olhar, desorganizado, o dia está desorganizado, não tem as prioridades corretas, isso pode afetar o futuro, vai precisar de uma ajuda mais tarde, quando vai ser mãe, para poder organizar as horas que dorme o bebê, que ele come. Isto se chama, na verdade, a pessoa perde o foco e perde o controle.
E isto é triste. Tempo é muito importante, cada instante é importante. Quem não conhece o Rebbe de Lubavitch? O Rebbe de Lubavitch é o líder máximo do judaísmo, líder mundial, o homem que não saiu jamais de férias na sua vida. Mesmo quando teve um problema cardíaco, ficou no quarto, instalaram no quarto, no escritório dele, um pequeno mini hospital. O Rebbe dormia 3 a 4 horas por noite, máximo. Uma vez o sogro dele falou, às 4 horas de manhã ele está sempre acordado. Ou ele não foi dormir ainda, ou ele já acordou. Você imagina uma pessoa deste tipo. E o Rebbe tem 4.500 instituições, no mundo inteiro. Sinagogas, yeshivot, e colônias de férias, e bibliotecas, e escolas, e tudo o que se pode imaginar. Em todos os continentes, em 120 países. Agora presta atenção. O Rebbe, na grande maioria, jamais visitou essas instituições. Confiou nas pessoas, indicou, orientou, deixou claro como que ele quer e ninguém fez nada sem pedir sua orientação. 2, 3 vezes, nestes 40 ou mais anos de liderança, o Rebbe foi visitar uma colônia de férias, uma vez meninos, uma vez meninas, nas montanhas de Nova York, chama Catskills, a 2, 3 horas de Nova York. Foi lá também falou de Torá, explicou, visitou, abençoou. Meses depois, ele falou para alguém, ainda não recuperei aquelas poucas horas. Olha uma coisa, estamos falando de poucas horas. Um dia na vida saiu um pouco, um domingo uma vez. Ainda não recuperei isto. São pessoas que cada minuto é aproveitado, cada instante é sagrado. Cada instante é, na verdade, conteúdo, é proativo. Faz alguma coisa, aproveita. Isto é muito importante. Daqui a gente entende por que realmente a gente tem que ser rápido e ágil. Porque a urgência significa reduzir o tempo. E reduzir o tempo significa o tempo se impõe. O ato é muito importante. Se o ato se impõe, tem que ser rápido. E com conteúdo, obviamente. Tem muitas pessoas que estão preocupadas com a velhice. Está ficando velho, tem rugas, cabelo fica branco, vai fazer todo tipo de terapia, botox, isto, shiatsu, tudo que você pode imaginar. A verdade não é o tempo que passa, é a pessoa que passa. Então, se a pessoa que passa, depende o que ele vai colocar de conteúdo. Se ele é ativo, e se ele é proativo, e faz pela sociedade, produz, automaticamente, tempo bem preenchido. Não sente passar. E isto explica, meus amigos, por que no judaísmo, quando você quer desejar a alguém que ele tenha vida longa, você não fala vida longa. Interessante. Em hebraico, quer falar que você tenha vida longa. Não se fala. Tem uma expressão em hebraico, que você tenha dias compridos. Ou anos longos. Dia comprido, dá para prolongar o dia tem 24 horas. O que significa o dia é 24 horas, não mais. O ano tem 365 dias. Como posso prolongar o ano? Uma expressão estranha. Mas a expressão, ela origina no patriarca da nação, que é Avraham Avinu. Abrão, ele chegou a uma idade avançada de 175 anos, e a Torá diz, Avraham Avinu Zaken, ele já era de idade, Baba Yamim, preencheu os dias. Esta é a bênção. Quando estou falando para alguém que ele tinha dias compridos, significa dias bem preenchidos. Você pode ter, na verdade, um dia vazio. Você sente isso? Cada um de nós já experimentou isso. Passou um dia à tarde, 5 da tarde. O que eu fiz hoje? Não fiz nada, não deu isso. Não. E tem dias que são produtivos. Você sente? Não parou, tudo funcionou. Onde que você quis, com quem você quer falar, tudo que você queria fazer, conseguiu. Isto é a bênção. Nós estamos abençoando a pessoa que o dia seja produtivo, bem preenchido. Isto é, na verdade, por isso, no judaísmo, os anos não se medem por passaporte. Muito importante saber isto. Você pode ter uma pessoa, é interessante, que ele tem barba branca, ele está já velho, mas não preencheu bem o tempo. E pode ter um jovem que fez muito em pouco tempo.
e a gente vai medir o que foi feito, a produção, o que nós falamos antes, o aproveitamento do tempo. Isto é importante em cada momento. E por isto a rapidez. Moshe Rabbeinu chegou para o povo de Israel no Egito e falou, vamos sair agora para o deserto. O povo não questionou, não era momento de questionar. Quem tinha fé acreditou. Alguns que não tinham fé ficaram por lá. O resto acreditou. Se Deus, Moshe nos manda, nós vamos. Há um deserto árido, frio à noite, calor de dia. Deus vai cuidar da gente. E realmente Deus nos deu maná, e deu água ao poço de Miriam, e as nuvens protetoras. O pessoal na vida muitas vezes tem momentos que você não questiona. Se acredita e você vai. Conta uma história interessante, já falando de tempo, que uma vez o Arizal, o grande cabalista do século XVI, chegou para seus alunos em Safed, em Tzfat, no norte de Israel, e disse para eles, vamos receber o Shabat em Jerusalém. Claro que tem um caminho a andar, vamos lá todos receber o Shabat em Jerusalém. Um dos alunos falou, não sei se eu posso, eu tenho que perguntar, vou para casa ver se minha mulher quer, não quer. Foi, quando ele voltou, o Arizal falou, passou a hora, não dá mais. E o Arizal deixou a entender que se eles iam, havia um momento propício para trazer o Redentor à época messiânica. E perderam. Era um momento, era uma abertura, precisava. Perdeu. Tarde demais, ele falou. Não vamos mais, não precisa. E na vida tem momentos que são, na verdade, excepcionais. Tem que aproveitar. Abrão, quando foi fazer aquela imolação, a amarração do filho dele, Isaac, uma coisa difícil que Deus pediu para ele, leva Isaac em cima do altar. Diz aos nossos sábios, baseado no versículo da Torá, Vayashkem Avraham Baboker. Ele acordou de manhã cedo. Se imagina um homem de uma ordem de Deus, uma ordem complicada, que realmente mexe com tudo o que ele ensinou até agora, ele acorda cedo. Isto é importante, aproveitar o tempo com agilidade e com rapidez. E isto se chama sucesso no tempo. Sucesso no tempo. A gente sabe que tem pessoas que realmente aproveitam do tempo ao máximo, cada instante. Nós temos exemplos bíblicos, exemplos também na nossa história. Pega um homem como Maimônides. Não dá para acreditar que este homem fez, século XII. Começou na Espanha, 10 anos a família dele ficou perseguida, andando de cidade em cidade. Foi para o Marrocos, também perseguições, depois foi a Israel, depois no Egito. O que este homem produziu? Não dá para acreditar, numa época sem computadores. Livros e livros. Eles falam que ele escreveu os livros no casco do navio, lá embaixo. Tudo isso da cabeça. Juntou todo o judaísmo, codificou ele. Livros de filosofia, 17 obras de medicina que eram estudadas nas universidades medievais. De onde que ele tinha tempo? Ele era um médico, grande médico. Ele descreve como tinha fila na porta dele. E ainda um médico do sultão e do vizir. De onde que ele tinha tempo para estudar, para fazer, para praticar a medicina? A família, inacreditável. Pega Rashi. Rashi Rabbi Shlomo Yitzhaki, no século XIII, na França, na Champagne, nasceu na cidade de Troyes. Este homem escreveu uma explicação, um comentário sobre toda a Torá, todo o Tanakh, a Bíblia, e todo o Talmud babilônio. Se imagina, dezenas de volumes. Tudo isto, fora outras coisas. E Rashi era um vinicultor, você acredita? Ele tinha vinhedos e fabricava vinho. Como que ele tinha tempo? Não dá para acreditar. Como ele fazia isto? Inacreditável. O Rashba, Rabbi Shlomo Ben Aderet, grande rabino de Barcelona, século XIII. O homem que era médico, que era astrônomo, servia e escreveu um montão de livros que nós temos as respostas dele. Perguntas e respostas, 13 volumes. Não dá para acreditar. O Arizal viveu 37 anos. O grande mestre cabalístico, pai de toda a Kabbalah luriânica, Rabbi Yitzhak Luria Eskenazi, 37 anos, e divulgou toda a Kabbalah que nós temos hoje. Que o Rabino Chaim Vital, o aluno predileto dele, escreveu em dezenas de livros. Como é possível? 37 anos. Não dá para acreditar. Rabbi Moshe Isserlis,
que fez as glosas no Shulchan Aruch de Rabbi Yosef Karo. Pela tradição, viveu 33, 35 anos. Escreveu 33 livros. Não dá para acreditar. O Rabbi Moshe Cordovero, grande mestre, 48 anos. Isto não dá para acreditar como essas pessoas usaram seu tempo tão de forma aproveitável. Cada instante era bem aproveitado. Magnífico. Isto é extraordinário. Então a gente vê que tem gente que em pouco tempo faz muito. E a lição da gente, onde que a gente aprende isso é do próprio Criador. Interessante. Quando Deus criou o mundo em 6 dias, se você olha bem na criação, vocês vão ver uma coisa interessante. Está escrito que Deus criou o mundo em 6 dias. No 7º descansou. Porém, no texto bíblico está escrito, Vayishbot bayom hashvi, Deus descansou no 7º, mas um pouco depois está escrito, Vayivarech Elokim, Deus abençoou o 7º dia, Kivo shavat mikol melachto, porque ele parou de trabalhar no 7º dia. Mas como Deus parou de trabalhar? Deus trabalhou no 7º dia? Deus parou no 6º dia. Isso é estranho. Uma vez parece que ele terminou no 6º dia, e uma vez está escrito que ele trabalhou e descansou no 7º dia. Parou, bo shavat mikol melachto, terminou. Dizem os nossos sábios, que perguntam isso, que Deus, um ser humano como nós não sabemos bem quando é que o pôr do sol, mais ou menos. Por isso a gente tem que se cuidar. Começamos o Shabat um pouco antes. As mulheres acendem as velas de Shabat 20 minutos antes do pôr do sol, para se precaver. Mas Deus, que sabe exatamente o segundo, então ele sabe quando que é. Ele trabalhou e criou até criaturas até o último segundo. Último segundo antes que começou o caso, o pôr do sol. Deus sabe quando que é. Criou até o último segundo. E por isso parece aos nossos olhos limitados e humanos que Deus descansou no 7º dia. Mas na verdade parou no 6º dia, no último instante. 44 minutos do jogo, como se diz no Brasil. Lá no último momento. E a pergunta é, por que Deus tem que fazer isso? Por que Deus tem que terminar o trabalho, a criação, até o último momento, para parecer aos nossos olhos que ele até trabalhou no Shabat? Por que isso? Deus já trabalhou tanto, deixa ele descansar. Fez uma criação, um universo magnífico. Até hoje ninguém ainda conhece todas as galáxias que tem no macro e nem no micro. Quando a gente entra, na verdade, numa molécula, no átomo, e entra no subátomo, e elétrons, positrons, ainda não descobrimos tudo. Então Deus criou tanta coisa. Por que não descansou antes? Tranquilo, sexta de manhã. Mas Deus quer nos ensinar uma coisa, diz o Likutei Sichot. Deus quer nos ensinar aqui uma lição muito importante. Ter um minuto livre, não perde tempo. Ociosidade é perigosa, não é bom. Deus usou o tempo até o último momento. Tem um tempo livre, tem ainda o dia até 11 horas e 59 minutos. Está ainda um minuto. Deus aproveitou e nos ensina a nós criaturas uma lição magnífica de time management, de como administrar o tempo e de aproveitar bem dele. Porque a verdade é que se uma pessoa quer ter tempo, ele vai ter tempo. E Deus vai abrir para ele tempo. Deus empurra o tempo para ele se precisa. Está escrito nos Salmos que Malachav yetzavelach. Deus te manda anjos para te proteger. Cada ser humano é cercado de anjos. Assim como o presidente dos Estados Unidos, ou qualquer país, quando ele passa, ele tem lá, na verdade, motociclos que estão ao lado dele e que abre o caminho, parecia que era um trânsito infernal. De repente abre e passa sem problema. Quando você quer fazer uma boa ação, você decidiu que você vai fazer algo positivo e bom com conteúdo, os anjos te dão tempo, te abrem tempo. As prioridades é nós que escolhemos. A gente sabe muito bem que o povo diz, when you want something to be done, give it to somebody very busy. Se você quer fazer algo e garantir que vai ser feito, dá isto para alguém que está ocupado. Porque aquele que está ocupado sabe o valor do tempo. E vai acontecer, e vai fazer. Este homem, ele faz, ele delivers, como se diz. Aquele que não tem tempo para nada, você pergunta, eu estou ocupado, não tenho tempo, não sei se vou poder, não sei. Nunca tem tempo, mas nunca se vê nada. O que ele está fazendo exatamente?
é que ele não sabe administrar o tempo. Tempo é uma questão de prioridade. Se você quer, você vai ter tempo. É possível, faça tempo. Tempo se impura, tempo se arruma. Tempo é um valor que nós temos que preencher. Então aqui o judaísmo nos ensinou aqui algumas coisas fantásticas para terminar esta palestra. Tempo não é uma sequência de eventos. Tempo é uma ferramenta que você usa, que você preenche, que você aproveita. E isto está nas nossas mãos. É uma questão de prioridades. Todos nós sabemos que as coisas que a gente quer e gosta sempre tem tempo. Então está nas nossas mãos fazer. Vou dar um exemplo talvez do mundo do trabalho, como o tempo pode ser aproveitado, e nós vamos ver como cada segundo o mundo fala time is money. Tempo é dinheiro. O Rebbe de Lubavitch fala time is life. Tempo é vida. Cada segundo você pode fazer algo, você pode salvar vidas. Presta atenção. Todos nós conhecemos o mercado das bolsas de valores. Muita gente operando na bolsa, a gente comprando ações, vendendo ações. Obviamente, estas ordens de compra de ações, hoje em dia, muitas delas, a grande maioria, funcionam por internet. Se for pelas redes que tem hoje. E hoje tem, na verdade, formas de fazer isto tão rápido que eles estão, na verdade, permitindo que façam isto para 1/1000 de segundo. Quer dizer, o que acontece? Isso se chama no mercado High Frequency Trading. High Frequency Trading significa o seguinte, que a pessoa, na verdade, em curto prazo pode fazer operações na bolsa e cada vez prazo menor, 1/1000 de segundos. Então os benefícios são minúsculos, é nada quase. Realmente benefícios estão baseados em microvariações, é nada. Mas faz o cálculo, esses minúsculos benefícios, lucros, milhões de vezes por dia, dá fortuna. Dá fortuna. Porque são milhões de vezes e pequenos tempos que se ganha. Porque tem umas comissões pequenininhas que a pessoa pode ganhar neste curto prazo que se opera e tem mudança na bolsa. Essas pequenas comissões são nada, que são 0,00. Mas faz o cálculo vezes milhões por hora. É uma loucura. Então dizem que na França, anos atrás, eles fizeram um cálculo para poder ainda aproveitar mais do tempo, mais rápido. O que é? Eles vão instalar um cabo de Londres até Nova York, cabos submarinos que têm que ser instalados com precisão total. Você pode imaginar, engenheiros, são cabos de fibra óptica, na verdade, de última geração. E este tipo de cabo vai, na verdade, permitir que você vá ganhar somente 5/1000 de segundo. Não mais. 5/1000 de segundo. Vai ser mais rápido as operações na bolsa. Este cabo para instalar, fizeram o cálculo, 300 milhões de dólares para instalar. Parece muito. 300 milhões de dólares para instalar um cabo submarino. Uma loucura. Mas fizeram o cálculo que numa hora pode ganhar bilhões de dólares. Estes 5/1000, milhões de vezes, isto dá bilhões de lucro. Isto se chama aproveitar do ponto de vista de time is money em cada segundo. Agora imagina se nossa rentabilidade do tempo em boas ações, o que é que a gente pode fazer? Usar o tempo bem, cada minuto, cada instante, não perder tempo. Matar tempo não é judaico, matar tempo não é para nós. Nós podemos aproveitar do tempo e fazer este tempo acontecer da melhor forma produtiva possível. Nas sinagogas na Europa, na Polônia principalmente, interessante, estava escrito em todas as paredes praticamente 4 linhas, que é um velho provérbio judaico, e com isto nós terminamos. O provérbio judaico dizia o seguinte: Adam doeg al ibud damav. O homem se preocupa quando perde dinheiro. Ve'eno doeg al ibud yamav. Ele não se preocupa que ele perde tempo, seus dias. Damav enaz ozrim. O dinheiro não ajuda. Veyamav enam chosrim, e os dias não voltam. Então é muito importante lembrar-se disto. Cada dia pode ser aproveitado ao máximo, cada segundo é sagrado. Uma vez passou no Rebbe de Lubavitch uma moça que estava noiva, e ela estava passando no domingo para pegar a bênção do Rebbe. Ela falou: Rebbe, daqui a um mês eu estou casando, se Deus quiser eu vou acender as velas de Shabbat, vou pegar sobre mim o Shabbat e tudo isso.
O Rebbe olhou para ele e falou, por que esperar um mês? Pode começar na próxima sexta-feira. E este é para todos nós. Podemos começar o mais rápido possível. Muito obrigado.